O uso de botox no Brasil é um procedimento estético que é muito comum, a gente fala sobre isso com muita facilidade, inclusive, mas os especialistas fazem um alerta. Apesar dessa popularidade, a aplicação ela pode trazer riscos à saúde. Para entender um pouco mais dessa dinâmica e sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico dermatologista Gustavo Novaes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor, olhando o que foi publicado nesse momento, e eu queria ouvir um pouco da sua percepção, esse estudo ele tem uma gama muito significativa de avaliações e publicações que já foram feitas para chegar no resultado que eles apresentam. Ali entre 2017 a 2022, analisaram mais de 50 arquivos e eles trazem algo que nós ouvimos até com certa dificuldade. É muito comum quando você vai no dermatologista falar que o botox é minimamente invasivo. Só que pelos que eles aplicam nesse momento, aquilo que foi citado até esse instante nesse estudo, é que essa definição ela poderia ser alterada, que não pode ser considerado minimamente invasivo. Como que o senhor avalia isso que é olhado por essa publicação? Perfeito. Eu acho muito importante a gente considerar que não deve haver uma banalização dos procedimentos, né? Procedimentos que podem ser chamados de minimamente invasivos. O que são chamados de procedimentos minimamente invasivos seriam procedimentos que poderiam ser realizados em consultório, sem necessidade de anestesia ou apenas com anestesia local e com um tempo curto de recuperação. Então, assim, a princípio, sim, a aplicação da toxina botulínica poderia se enquadrar nessa definição. Mas o que esses especialistas alertam com esse estudo, aliás, é um estudo muito bem conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, é que é importante que não haja realmente uma banalização, porque há riscos para todos os procedimentos médicos. Então, todos os procedimentos apresentam riscos, inclusive a toxina botulínica. Doutor, muito boa noite. Queria te pedir para seguir nessa linha, inclusive, de quais são esses riscos mais comuns e se eles estão relacionados à aplicação do Botox para fins estéticos ou nos casos em que ele é usado para fins terapêuticos também. Perfeito. Em ambos os casos, né? Então, houve um aumento significativo e ocorre ainda esse aumento, quase 20% de aumento por ano no número de aplicações de Botox no mundo, né? Então é muita coisa, é muita gente. Em 2021, segundo o estudo, foram mais de 7 milhões de aplicações de toxina botulínica, especialmente para fins estéticos, né? Então, as complicações mais comuns são pequenos hematomas, são um pouco de dor ou vermelhidão no local da aplicação, né? Então essas são as mais comuns. A pitose palpebral, que é a queda da pálpebra, ela é muito comum também. É uma complicação que ocorre até em 3% dos pacientes. E os pacientes podem ficar com uma das pálpebras caídas, né, durante um período que pode variar até um mês, às vezes um pouquinho mais, né? E é difícil reverter esse efeito. Na verdade, tem que aguardar um pouco para que o efeito passe, né? Então, esses são os efeitos mais comuns. Agora, podem ocorrer também efeitos um pouco mais sérios. Apesar de mais raros, eles podem ocorrer. Esses efeitos seriam, por exemplo, uma alergia, uma urticária intensa e até mesmo uma reação anafilática, tá? Isso é descrito e pode ocorrer. Normalmente, essas reações alérgicas, esses quadros mais graves, ocorrem muitas vezes não pela toxina botulínica pura em si, que é um produto que a gente aplica, mas sim em proteínas que estão presentes no frasco produzido pelos fabricantes. Então, podem ocorrer proteínas, na verdade, os fabricantes incluem proteínas como albumina, e outras proteínas para estabilizar o produto, e essas proteínas poderiam causar alergia nos pacientes também. Doutor, esse ponto que o senhor traz é super importante, até para nós, o objetivo aqui não é causar pânico em ninguém, mas explicar exatamente o que pode acontecer. Então, nós temos ali dois fatores que podem ser analisados. É justamente a substância, o Botox, aquilo que é aplicado, mas também aquilo que envolve o momento dessa aplicação. A gente já falou aqui em outros casos sobre casos de botulismo que foi registrado. Eu queria muito ouvir o senhor para que a gente também acalme as pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Nós temos ali um protocolo que precisa ser seguido e algum tipo de orientação para que o paciente saiba da importância e também o que verificar nesse protocolo para evitar que qualquer tipo de intercorrência ele aconteça, porque às vezes fica numa posição muito mais passiva, aguardando ali a aplicação do medicamento e muito mais à mercê, obviamente, acreditando naquele profissional. Com certeza.
Então, a aplicação da toxina botulínica, especialmente para fins estéticos, mas também para fins terapêuticos, né? Agora, para fins estéticos, a dose é muito pequena. Então, esse caso de botulismo, por exemplo, que foi citado, isso dificilmente ocorreria para uma aplicação de toxina botulínica habitual, né? Porque a dose é muito pequena. A aplicação ela é feita em pontos específicos com o objetivo de ação local, para reduzir a movimentação muscular num ponto específico. E isso dificilmente ocorreria uma disseminação desse efeito para o corpo inteiro, desencadeando o botulismo. Para isso, seria necessária uma dose altíssima que os produtos não fornecem, né? E uma aplicação completamente fora do padrão também. Então, seguindo as normas técnicas de aplicação habituais, as complicações são extremamente raras. Complicações leves, como pequenos hematomas, a gente vê com uma certa frequência, mas complicações raras, mais graves, são extremamente raras, tá? Doutor, agora, como é um procedimento que acabou se popularizando muito, vale a gente reforçar também que não é em qualquer condição que a pessoa possa passar por uma aplicação de Botox, né? Quando é que a pessoa não pode fazer uma aplicação como essa? E eu aproveito para te perguntar também se tem um limite de aplicações que a pessoa possa fazer ao longo da vida ou uma frequência que seja considerada segura? Perfeito, Renato, ótima pergunta. Então, vamos lá. A gente deve evitar a aplicação em pacientes grávidas e gestantes, a questão de amamentando, né? Então, amamentação, lactantes e gestantes, a gente não deve aplicar, são contraindicações absolutas, tá? Pacientes que já têm um histórico de alergia ao produto, o que também é raro. Mas se o paciente cita teve uma alergia ao produto anteriormente, teria que ser melhor investigado para chegar à conclusão de que se há realmente essa alergia ao produto, então não deveria ser aplicado. Pacientes com doenças neuromusculares, o que também é raro, deveria ser evitada a aplicação da toxina botulínica, tá? Agora, esses são os casos, assim, as contraindicações absolutas. Infecção na pele também. Se o paciente tem uma infecção na pele no local da aplicação, isso é outra contraindicação absoluta para a aplicação do produto. Doutor Gustavo, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade do senhor para vir aqui conversar com a gente. Esse é um tema super popular, importante, e é bom que as pessoas saibam exatamente qual o rito que precisa ser seguido e também seguir também as suas orientações, aquilo que foi dito aqui. Muito obrigado por falar conosco, doutor. Perfeito, Rafael, Renato, obrigado. Uma boa noite para vocês. Até mais.